sempre gostei da parte financeira, entender o porquê das coisas, né? E chegou um momento do banco que eu tinha formação acadêmica, a formação em administração de empresas, depois eu iniciei a pós-graduação em administração financeira e finanças corporativas. O banco ele foi uma escola para mim, porque no banco a gente tem uma cultura muito forte, né? A parte de gestão, de controle, o cuidado com a informação do cliente, o sigilo, o zelo pela informação, como que você vai passar para o cliente a situação dele financeira, né? Então, o banco ele foi uma universidade para mim. Eu entrei como caixa, depois eu fui como atendente comercial, fui como assessora, depois fui gerente de pessoa física e depois gerente de pessoa jurídica. Eu tinha a responsabilidade de gerenciar uma carteira, uma média de 1,5 milhão a 2 milhões de ativos. Então a gente tinha esse compromisso de captação, né, de renovação de crédito e o mais importante era a atenção na concessão, né, na análise que a gente fazia. Naquela época, o gerente, a informação dele tinha muito peso na concessão do crédito. Então quando a gente ia fazer uma visita para um cliente, a gente olhava toda a estrutura dele. Onde ele estava localizado, o patrimônio dessa pessoa, se ela tinha condições de assumir esse compromisso financeiro, o grupo econômico dessa pessoa, quem era a esposa, quem eram os filhos. Foi uma universidade porque a gente acaba adentrando a vida da pessoa, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito social e econômico. Eu não poderia conceder um crédito fora da capacidade do cliente, porque esse risco ia ser da empresa, num primeiro momento, e ia ser meu também. A vivência do banco trouxe a necessidade de conhecer o cliente. Qual é o desejo dele? E qual é a necessidade dele? É uma necessidade financeira? É um capital de giro por um período curto? Não, ele está comprando um novo terreno para montar uma filial. Ele fez análise disso? Ele tem recursos que ele vai conseguir se manter para isso? Essa decisão dele é uma decisão que vai agregar valor? Com essa decisão ele vai conseguir aumentar a capacidade de produção dele? Automaticamente ele aumenta a receita dele? Automaticamente ele vai ter um EBIT positivo no final do ano dele? Então, quando a gente tem uma demanda de um cliente hoje, a gente entende a necessidade dele, já faz um diagnóstico, uma configuração do que seria um protótipo daquele trabalho. Nós vamos alinhando junto com o dono da empresa, porque muitas vezes a gente tem uma ideia do que vai ser, de qual vai ser o trabalho, mas durante a rotina, durante a aplicação, a execução do trabalho, surgem outros desafios. E aí a gente tem que ter esse jogo de cintura. Como lidar com esses desafios? Existem atividades que a gente vai ter que reformular. Existem atividades que o cliente entende que não é importante para ele. Então a gente declina. Então a gente atua conforme realmente o desejo do cliente.